Vamos! USP 2017 Física, questão 58 da prova V. Falava o seguinte: a figura foi obtida em uma câmara de nuvens, equipamento que registra trajetórias deixadas por partículas eletricamente carregadas. Na figura são mostradas as trajetórias dos produtos do decaimento de um isótopo de hélio em repouso, um elétron e um isótopo de lítio, bem como suas respectivas quantidades de movimento linear no instante do decaimento, representadas em escala pelas setas. Uma terceira partícula denominada antineutrino, carga zero, é também produzida neste processo. O vetor que melhor representa a direção e o sentido da quantidade de movimento do neutrino é... Então tu vê, ele mostra que tem um vaporzinho, né, por trás da figura e diz que o vapor mais denso ali foi gerado pelo átomo de lítio. 6 número de massa, 3 número atômico, 3 prótons e 3 nêutrons. E a nuvenzinha mais fininha representa a direção do elétron. Só que esses vetores já representam os vetores quantidade de movimento. Lembra aquela grandeza m vezes v? Quantidade de movimento ou momento linear? Poxa, se antes o átomo de hélio que deu origem a isso estava em repouso, a quantidade de movimento inicial era nula do sistema. Portanto, já que para um sistema isolado a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, eu sei que a quantidade de movimento final, o vetor quantidade de movimento final tem que ser zero. Como essas duas quantidades de movimento eu posso somar fazendo pontilhada paralela, esses dois elementos geram uma quantidade de movimento resultante que aponta nesse sentido. Mas como eu tenho que ter após o decaimento, eu tenho que ter quantidade de movimento nula, eu vou precisar de um vetor quantidade de movimento oposto. Deixa eu fazer outra cor aqui. Portanto, essa partícula antineutrino, ela tem que ter massa, né, alguma massa, e o vetor velocidade dela aponta para lá. Assim, o vetor quantidade de movimento dela também aponta para lá. Assim, a quantidade de movimento resultante do elétron mais o lítio, somado com a quantidade de movimento do neutrino, dá uma quantidade de movimento final zero. Concordam? Sistema isolado, conservação da quantidade de movimento, que também poderia até nos ajudar a entender a primeira lei de Newton, por que não? Então, o vetor vermelhinho é a quantidade de movimento do antineutrino, que é a letra D. A letra D é que tem, né, essa cara. Certo, galerinha? Bem tranquilo, né? Então somamos a quantidade de movimento e aí procuramos um vetor que se opunha para anular a quantidade de movimento. Afinal, se o átomo de hélio estava em repouso, quantidade de movimento nula, após o decaimento, a quantidade de movimento total do sistema, né, tem que ser nula também. Beleza? Um beijão e até a próxima. Bons estudos!